Boa tarde, tudo bem? Então, vamos lá, mais um estudo da Bíblia, né? Nós vimos aí estudando sistematicamente e sequencialmente a Bíblia, né? Durante esse período que nós temos nos encontrado. E eu queria fazer uma abordagem diferente, convidar você a fazer uma abordagem diferente das questões que nós temos trazido. Primeiro, a gente tem falado muito sobre a questão das profecias, né? As questões de convicções religiosas. Mas eu acredito que nós temos também a curiosidade, digamos assim, a vontade de fazer paralelos entre a Bíblia, os escritos, a história e o tempo moderno, né? Então eu queria convidar você para fazer formar aqui comigo um raciocínio, uma abordagem da Bíblia com a história, né? Fazer um paralelo aí, né? Então vamos ver aí a questão. A gente falou sobre a origem do universo, nós falamos sobre a origem da Terra, não é isso? E tem como a origem da vida aqui no planeta, dos homens, dos animais, né? Existem, na verdade, muitos estudos científicos e livros antigos, modernos, que abordam esse tema, né? Não é você não encontra somente uma fonte para poder ter conhecimento sobre esses temas, né? Muitos desses trabalhos, eles são validados pelo mundo acadêmico, né? Outros não. Mas eu gostaria de convidar você para mergulhar em considerações baseadas em toda a literatura, seja reconhecida, seja não reconhecida, né? Toda a literatura disponível e tentar fazer aqui um paralelo com as escrituras judaicas antigas, né? Que se encontram lá no Museu da Bíblia, por exemplo, em Jerusalém, né? Os escritos do Mar Morto, acho que você já viu falar, né? E outras obras. Eu tive o privilégio, né? Deus me deu a bênção de eu poder visitar o Estado de Israel e a cidade de Jerusalém por mais de uma vez, por algumas vezes. Fui trabalhando uma série de vezes e depois fui passeando também, e estudando. E eu tive o privilégio de visitar o Museu da Bíblia e ter acesso, né, poder ver, contemplar lá os escritos do Mar Morto, que são escritos antigos acerca dos escritos judaicos que relatam lá a história de Israel. Porque a história de Israel, do Estado de Israel, ela se confunde com a história da Bíblia, né? Ou da Bíblia com a história de Israel, porque é o povo da Bíblia, na verdade, Israel, né? E nós podemos ver no nosso sistema de estudo que Jesus e todos os outros escritores do Novo Testamento, né? Porque hoje a gente vê muitos cristãos fazendo divisão entre Novo e Velho Testamento. Eu não faço. Acho que a Bíblia é a Bíblia, a Escritura Sagrada é a Escritura Sagrada. Tanto Gênesis quanto o Apocalipse são válidos, são atuais, são a palavra de Deus. Mas Jesus e todos os escritores do Novo Testamento, eles se referiam ao Gênesis do capítulo 1 ao 11 como uma história fidedigna. Interessante, né? Você sabe o que relata o Gênesis aqui? O livro de Gênesis na Bíblia aqui, do capítulo 1 até o 11, ele sai lá da história do início da semana da criação, Gênesis 1, passeia pelas gerações lá de Adão, né? A história de Caim e Abel, Sete. Aí fala sobre todos aqueles homens antigos e entra na história de Noé, que é o dilúvio. E o capítulo 11 encerra essa questão do dilúvio, que é considerado o mundo antigo ou antediluviano, né? Jesus e seus apóstolos consideravam esses escritos literais e históricos, né? Jesus, por exemplo, se referiu várias vezes aos escritos de Moisés e à criação do homem e da mulher nas suas pregações, né? Paulo, o apóstolo Paulo, usou repetidamente o relato da criação para poder fundamentar os seus argumentos teológicos que ele defendeu em suas epístolas. E declarou, por exemplo, aos sábios de Atenas, você pode verificar, disse o seguinte, Paulo disse o seguinte discurso para os sábios de Atenas, aspa, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feito por mãos de homens. Isso está escrito lá em Atos, capítulo 17, versículo 24. Assim, os escritores do Novo Testamento desenvolveram suas mensagens na natureza fundamental do Gênesis para mostrar ao leitor moderno, atual, a importância dos seus eventos literais. Se você puder, leia, por exemplo, o livro de Romanos, capítulo 5, onde Paulo faz uma ligação direta entre Adão e Jesus.
Pega sua Bíblia aí. Vá lá em Romanos, capítulo 5. Veja que o Romanos, capítulo 5 e 12, e também do 14 a 19, por mais de 6 vezes, ele faz essa referência, ligando Jesus a Adão ou Adão a Jesus e vice-versa, né? Isto é, ele admitiu a existência literal de um Adão histórico, um conceito que se torna fatalmente comprometida quando um modelo evolutivo das origens substitui uma leitura literal dos textos bíblicos. Você fala da questão da evolução, de milhares e milhares de anos de evolução para sair de ameba, passar a ser uma lagartixa, depois passar a ser um mamífero pequeno, depois sei lá, um lagarto, até chegar a ser um macaco, o macaco se tornar um gorila, o gorila se tornar homem. Isso leva, segundo essa teoria, milhares, milhões de anos. Isso vai totalmente de encontro, né, ao texto bíblico, o relato literal que Jesus se referiu quando se trata da criação no Gênesis, né? Se os escritores do Novo Testamento, inspirados pelo Espírito Santo e o próprio Jesus, né, que é nosso líder, nosso mestre, consideravam o relato da criação uma história fidedigna, então porque seria, eu acho que seria insensatez, né? Nós, com base em alegações de homens caídos e falíveis, não fazemos o mesmo, né? Não considerarmos a Bíblia como história fidedigna, como Jesus assim o considerou. Com relação ao primeiro Adão, os seres humanos nada receberam dele senão a culpa, né? A sentença de morte. Foi essa a nossa herança dos nossos pais Adão e Eva. Mas Cristo entrou e passou pelo mesmo solo em que Adão caiu. Ou seja, Cristo veio para o mesmo cenário, só que absolutamente piorado, corrompido, né? Mas Cristo suportou cada prova em favor do homem, em favor de mim e em favor de você, né? O exemplo perfeito de Cristo e a graça de Deus lhe são dados para habilitá-lo a educar os filhos e filhas para que sejam o quê? Filhos e filhas de Deus. É ensinando-lhes mandamento sobre mandamento e regra sobre regra, como entregar o coração e a vontade de Cristo é que são quebrantados o poder de Satanás. Nós devemos nos preocupar com nossos meninos, com nossas crianças. Nós devemos ensiná-los no caminho, né? Devemos ensiná-los no caminho, não o caminho, mas no caminho. Devemos caminhar com eles, né? Enquanto nós nos deleitamos aqui com essas atraentes belezas que tem na Terra, né? Nós devemos pensar sempre no mundo que está por vir, no qual jamais, jamais entrarão o pecado e a morte, onde a natureza mostrará nenhuma sombra de maldição. Você já imaginou? Já imaginou? Pare e pense. Imagine-se no lar dos que foram salvos. Imagine você no meio daquele povo salvo, remido. E lembre-se de que ele será mais glorioso do que a mais brilhante imaginação que qualquer pessoa possa retratar. Nos variados dons de Deus vistos na natureza, vemos apenas um tênue fulgor de sua glória. Você já observou a natureza, com certeza. Uma flor que desabrocha, um beija-flor voando e sugando néctar, né? Flores maravilhosas, né? Mas quando você observa isso, está escrito na Bíblia, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Está em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 9. Os poetas, os cientistas, eles têm muito a dizer sobre a natureza, e falam, e dizem. Mas eu acredito que são aqueles que creem em Deus, aqueles que acreditam no poder e no amor criador de Deus, que são denominados cristãos, né? Que melhor apreciam as belezas que há na terra. Pois nós reconhecemos a obra do Pai e nós podemos perceber o seu amor, por exemplo, numa flor, né? Numa forma de um passarinho se comportar, de um animal, né? Tratar os seus filhotes, por exemplo, né? E até mesmo num arbusto ou numa árvore, né? Ninguém consegue reconhecer plenamente o significado da colina, por exemplo, ou do vale, do rio e do mar, se não contemplar como uma expressão do amor de Deus por nós. Todos os dias, quando eu contemplo a natureza, o céu, o sol, a lua, as estrelas, quando eu vejo um vale, sabe? Você está em cima da colina e contempla aquele vale maravilhoso, lindo. Se você
conseguir identificar ali as digitais do seu autor, de quem o fez, a sua visão vai se abrir, você vai contemplar com uma beleza muito, muito superior. Há beleza na grandiosidade majestosa do vale, nas solenes rochas maciças, quando você olha para elas e vê aquelas fendas. Há majestade nas altaneiras montanhas, não é? Quando você pensa no Monte Fuji, por exemplo, quando você pensa no Everest. Aqui nós temos no Brasil o Pão de Açúcar no Rio de Janeiro, que pedra majestosa, maravilhosa, né? Tem delas que parecem tocar até o céu, né? Mas as árvores, elas são erguidas, as suas folhas são delicadas. Delicados feitios. Você veja aqui, pega uma folha e analise ela, como ela é delicada, cada veiazinha, cada estrutura, né? Aquelas hastes de erva, né? Os botãozinhos. Você vê aquelas florzinhas que você sopra e voa? Tudo foi planejado de forma equilibrada, né? Tudo que tem na natureza, tudo que tem na floresta, tudo quanto tem vida, tudo aponta a mente do grande Deus, o Deus vivo, o Deus vivo. Todas as faculdades do nosso ser testificam de um Deus vivo. E nós podemos aprender do livro aberto que é a natureza. Nós podemos aprender as mais preciosas lições quanto ao Senhor do céu, que fez todas as coisas. Ele não só fez esse mundo, ele fez todo o universo. E esse mundo ele fez com delicadeza, com precisão, com beleza, com maravilhas. Esse estudo, quando você faz na natureza, ele expande a mente. A mente é elevada e exaltada e torna-se sedenta de conhecer mais de Deus e de sua obra e de sua majestade. Na verdade, são despertados em nosso coração sentimentos não só de reverência e respeito, mas sim de temor, mas de amor, de fé, de confiança e de inteira dependência daquele que é doador de tudo, de todo o bem. Todo o bem. Nós não pertencemos a nós mesmos. Nós pertencemos a Deus. E ao você contemplar as suas obras, as suas maravilhosas obras, e ver as provas do seu poder, quando eu faço isso, eu sou compelido a perguntar, na verdade. E instintivamente eu pergunto, quem é o homem? Quem é o homem que dele te lembres e o filho do homem que o visites? São palavras que foram proferidas pelo salmista no Salmo 8, versículo 4. Essas coisas devem manter Deus em nossa lembrança e elevar-nos o coração das coisas sensíveis, ligando-as com os laços de amor e gratidão ao nosso Criador. Tudo pertence a Ele. Você já observou a complexidade que é o seu olho, por exemplo? Você já teve essa preocupação? Que peça maravilhosa! Deus, o Criador, é puro amor. É toda ciência, todo saber. Ele é todo poder. Ele nos ama e vai nos buscar. Deus te abençoe. Eu, seu irmão Aaron Feitosa, vou continuar aqui orando por mim e por ti. Vamos continuar em outro vídeo falando um pouco mais sobre a Bíblia e a história. No próximo vídeo, com mais conexões com a história secular, ok? Deus te abençoe. Fique com Deus. Amém?